Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. Acirp, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Tatiaia. Olá, nós estamos iniciando mais um diálogo e é o diálogo do cancelamento. Olha, você vai entender por que disso com um convidado que eu estou com uma honra enorme de receber, que é uma das figuras mais respeitadas da televisão brasileira, da história da televisão brasileira, Léo Lobo. Obrigado por estar conosco aqui, Léo. Ô, querido, obrigado você aí por esse carinho, por esses elogios todos. Não sei se eu mereço, mas muito obrigado. Olha, é um prazer falar com essa região toda de Ribeirão Preto, que é uma praça que eu adoro, que eu já estive aí trabalhando, fazendo espetáculo de teatro, na época do prefeito Morandini. Não, o Morandini foi presidente da Câmara. Ele foi presidente da Câmara, vereador muitos anos. É uma pessoa também muito querida e trabalha na TV Tati aqui em Ribeirão Preto. Isso, ele me ajudou muito uma época que eu estive fazendo espetáculo, meus cenários, tudo. Inclusive eu ficamos presos por falta de um papel, naquela época era muita burocracia, e ficamos presos aí no Teatro Municipal, e eu fiquei uma semana morando aí em Ribeirão Preto, dentro do alojamento lá do Teatro Municipal. E eu e mais um companheiro de elenco, né? E ele, nossa, me recebeu, ele que resolveu tudo para mim, então sou grato para sempre. Não, ele é muito querido, viu? Você pode ter certeza. Mas, Léo, o que eu queria falar com você é sobre o que foi considerado pelo dicionário Merriam-Webster da Austrália como o cancelamento, cancelled, como o termo do ano passado de 2019. Ou seja, o que o artista, o famoso, o conhecido, se qualquer parte do mundo fez ação que não agradou em diversos temas em redes sociais, o pessoal foi embora, deixou de seguir e os patrocinadores também deixaram, né, de patrocinar essas pessoas. O que está acontecendo, hein? Eu acho que, primeiro, esse de ódio que está na internet, né, que é muito ruim, né, para todo mundo. Mas também eu acho que o público tem o direito de escolher, né? Então, eu acho que quando as pessoas, coisas assim, que, vamos dizer, de unanimidade, né? De que fala uma bobagem muito grande, uma coisa muito forte, uma coisa que vai contra todo mundo e tal, eu acho até legítimo esse cancelamento, porque é um cancelamento natural, né? Quer dizer, pessoas que deixam de seguir e às vezes o patrocinador que deixa de investir naquela ideia, né? Então eu acho importante isso. Eu acho que realmente virou até meme, né? De tanto que a gente usa essa palavra cancelamento, né? E agora eu acho que é importante. Eu acho que é para mostrar que as pessoas, porque liberdade é uma coisa. Agora, você ofender outras pessoas e tal, isso é uma coisa muito grave. Então, é preciso ter um limite para tudo, né? Então, eu acho que as pessoas... Por exemplo, aí hoje eu estava dando até uma nota aqui da Regina Duarte. A Regina Duarte fez tanta bobagem em tão pouco tempo, todos aqueles 50 anos dela de carreira, aquela coisa linda que ela plantou no Brasil inteiro, foi a namoradinha do Brasil, depois foi a mulher do Brasil, amante do Brasil, né? Era uma atriz tão querida, era meu ídolo maior, né? Mas, de repente, ela fez
tanta bobagem e coisa séria, né? Por exemplo, na época da pandemia, ela como secretária de cultura, não fazer nada pelos seus colegas artistas, foi uma coisa tão grave. Hoje ela tem notícia aí que ela tem falado para os amigos que ela quer voltar para a Globo, quer voltar a fazer novela, e sugeriu que se uma grande autora, eu não vou dizer o nome aqui, né, chamasse ela para uma novela, ela aceita na hora, né? Então, mas eu imagino que ela foi cancelada, porque foi tão grave, foi tão pesado o que ela fez, né, que eu não acredito que alguém admire a Regina Duarte, né, como pessoa. Como atriz, é outra coisa. Agora, é complicado porque as coisas misturam, né? A pessoa vem antes do personagem, vem antes do ator. Então, se ela como pessoa foi cancelada, acho difícil que alguém queira assistir uma novela representada por ela. Como aquele goleiro Bruno. Podem botar ele no time que for, podem dar emprego que for para ele. Eu imagino que a carreira desse cara acabou, porque o que ele fez foi tão grave, foi tão feio, né, que alguém vai poder perdoar isso, né? Não, eu não consigo imaginar. Recentemente, um time do Acre anunciou como contratado, o único patrocinador desvinculou o patrocínio imediatamente, isso que você está falando do goleiro Exatamente, Bruno. Exatamente. Então, Léo, não tem sentido, né? Mas tem uma linha tênue aí, né? Porque, por exemplo, o Neymar, o ano passado, ele foi execrado nas redes sociais, ele deve ter perdido barbaridade de patrocínios, mas, ao mesmo tempo, eu falo linha tênue porque tem umas pequenas diferenças aí. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, os jornalistas pedem que o jogador de futebol se manifeste. E o jogador de futebol hoje, ele virou uma marionete. Sim, talvez o próximo jogo, quem sabe, vamos treinar. Não tem mais opinião. Quer dizer, tem uma linha tênue aí entre uma coisa e outra, né? As pessoas estão com muito medo de se manifestarem, né? É por causa disso. Então, porque é uma cobrança muito grande em termos, principalmente das celebridades, dos políticos e tudo. Então, fica todo mundo em cima nessa linha que você falou, tênue, porque tem medo de desagradar a maioria ou a opinião pública, e aí dança, né? Isso sempre foi assim, na verdade. É que com a internet isso fica mais evidente, porque as pessoas podem cancelar imediatamente. Quer dizer, as pessoas redes sociais e execram, como você falou aí com o Neymar, né? Eu não acho que é o caso dele. Ele fez mesmo muitas bobagens. Recentemente, ele falou uma coisa da casa dele, a irmã disse assim, estou aqui em casa, não sei o quê, uma coisa normal, e mostrou a foto da mansão dele, e ele disse assim, sua não, né? Quer dizer, minha, né? Do seu irmão. Quer dizer, que não precisava, quer dizer, ele podia até ter dito isso para a irmã pessoalmente, sei lá, mas dizer isso na rede social não precisava, né? Então isso queima o Neymar de um jeito feio. Quer dizer, aí não é ninguém que está queimando ele está se auto-queimando, né? Ele está se auto-anulando, se auto-cancelando, né? Então tem isso, porque as pessoas têm que ser responsáveis pelo disso. Agora tem esse lado que você falou que é uma coisa tênue, que as pessoas têm que ter bom senso, né? Porque senão vira o caso daquela moça que foi acusada de ser bruxa, não sei o que, lá numa rua, num bairro, e apedrejada, levou pauladas e acabou falecendo, né? Então, tudo é preciso. Primeiro, conhecer de verdade, aprofundar, saber se é isso mesmo, e depois ter bom senso, né? Porque bom senso é fundamental para a vida, né? É canja, né? Bom senso é uma canja, não faz mal em momento nenhum, né? E recentemente o Raí se manifestou, e houve uma confusão, porque o Caio, ao vivo, fez uma crítica veemente ao Raí por ele ter se manifestado
enquanto diretor do São Paulo, sobre a política brasileira. Bom, se o Sócrates fosse vivo, isso ia ser café da manhã, almoço e jantar, mas do Raí, né? O Raí se manifestando em relação à política, ao governo brasileiro, o Caio falou, poxa, ele tá se manifestando, mas ele está diretor do São Paulo, ele está confundindo a função. Quer dizer, como é que o cara, ele não pode ser cidadão porque ele é diretor do São Paulo? Aí eu discordo completamente do Caio. Aliás, eu acho o Caio meio caretinho, assim, né? A visão que eu tenho dele, não sei se é assim, mas pelo menos todos os contatos, todas as ideias que ele desenvolveu, eu sempre achei ele meio careta. Eu acho o Raí perfeito. Quer dizer, eu acho que ele, como cidadão, ele se manifestou, não como diretor do São Paulo Futebol Clube. Né? É um direito que ele tem. Então, porque, por exemplo, pertenço à empresa, eu trabalho para uma empresa, eu não posso dar minha opinião sobre a vida, sobre o país. Que isso? Né? Então, pelo amor de Deus, então é melhor não ser nada. Então é melhor... Né? Realmente, eu acho que eu estou totalmente equivocado nessa história e o Raí está certíssimo. Eu penso assim. Eu acho que a opinião é boa. Por exemplo, eu estou encantado com a Xuxa atualmente. Né? Ela deu uma entrevista agora condenando aquela Antônia Fontinelli e tal, e falando, né, defendendo... Na verdade, não foi contra a Antônia Fontinelli, foi defendendo o Felipe Neto, né, que é um pensador hoje, vamos dizer, da internet. Né? Eu não gosto da palavra que é influenciador, né? Eu acho a palavra meio influenciador, mas é o que ele é, né? Ele influencia as pessoas com as suas ideias e tal. E aí ele deu uma entrevista para os Estados Unidos, para um jornal de lá, e falou sobre o governo brasileiro. E aí a Antônia Fontinelli o criticou e várias outras pessoas. Inclusive, ele foi ameaçado na porta da casa dele, gente com megafone, ameaçando o Felipe Neto. E a Xuxa saiu em defesa. Para minha surpresa, porque eu sempre achei a Xuxa meio Caio, né? Meio caretona e tal, eu nunca soube a opinião dela sobre nada. Vaselina total. Né? E agora não, ela se colocou bacana. Ela falou, não se cale nunca, fale sempre e se proteja. E é um recado da titia Xuxa, né? E eu achei legal ela se posicionar assim, e concordo plenamente com ela. Inclusive, ela está fazendo um livro também, LGBTI para crianças, né? E falando sobre a questão LGBT para crianças, que certamente vai dar muito tal. E aí ela deu um exemplo maravilhoso, ela falou assim, para mim o fim da homofobia o fim a cura gay é o fim da homofobia. Né? Eu achei maravilhosa essa ideia dela. E ela disse assim, o exemplo bacana é o dia que o neto chegar para a avó e falar assim, vó, posso trazer meu namorado aqui? O que você faria se eu trouxesse? E a avó responder, café. Eu achei isso lindo, né? Quer dizer, porque isso é o normal, isso é o respeito, né? Então, é isso que eu falo, é bom senso, quer dizer, né? Ou porque a pessoa é negra, ou porque tem uma opção sexual diferente, ou porque é judeu, não pode ser discriminado nunca, né? Então, quer dizer, ela coloca isso com uma naturalidade, com esse exemplo, que eu achei maravilhoso, né? Então, olha, eu sempre fui anti-Xuxa, e a admirar a Xuxa, não sei se é a idade que está fazendo bem para ela, não sei se... Eu acho que é a idade, né? E sair da Globo. Se idade e sair da Globo, eu acho que ela se tornou uma cidadã, acho, né? Não sei. Acho, mas ela está voltando agora para a Globo, né? Então... Bom, eu vou chamar o nosso intervalo para voltar daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho estamos de volta, até já! Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta,
que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Valorize o perto, valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante. Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Unimed, Valorap, Acirp, Mousse Cake. Estamos de volta com esse papo extremamente agradável com o jornalista Leão Lobo, figura queridíssima de norte a sul desse país. Leão, obrigado novamente. Eu queria lembrar que esse movimento mais forte, não só de cancelamento, praticamente surgiu em 2017, naquele Me Too, com aquele produtor de Hollywood, o Harvey Weinstein, que teve aí 200 reclamações de assédio moral, sexual, estupro, um cara poderosíssimo lá em Hollywood, e que usou e virou aquele movimento, e a mulherada reagiu prontamente, o que também aconteceu aqui na Globo, o Me Too, né, com aquele ator, como é que é o nome dele? Maier, né? José Maier, né? Maier. José Maier. Exatamente. Uhum. Quer dizer, esse movimento parece que veio para ficar. Agora, eu tenho um pouco de medo desse movimento, no sentido assim, que para algumas coisas está todo mundo junto. Eu não vou nem falar em mulheres, homens, gays, nada. Eu estou falando assim, em alguns momentos parece que todo mundo se junta, em outros nem tanto, né? Então parece que depende da importância na mídia. Isso eu tenho um pouco de medo, sabe? Quando não vai repercutir tanto, e aí então aquela lá apanhou do marido, mas sei lá, ela não é tão famosa, então ninguém sai em defesa. Agora, quando é uma bem famosa e tal, aí todo mundo sai em defesa, né? No caso do Zé, eu achei perfeito, até porque veio a público, né? Ele veio a público e confessou o crime, porque é crime, né? Assédio é crime. E aí, claro, foi muita gente acha que foi severamente demais, que teve um exagero, que a Globo não precisava demiti-lo, mas acontece que foi nas dependências da Globo, ele mesmo disse, né? Então, aí fica uma coisa séria, quer dizer, a emissora não pode manter. E eu achei muito legal a posição da moça, ela foi muito criticada por alguns, porque ela não foi a polícia, ela queria que a Globo reconhecesse que tinha acontecido lá dentro e que tinha acontecido com ela e tal. E ela foi ao RH da Globo, ela reclamou, né? Ela não reclamou na polícia, ela não queria botar ele na cadeia, nada disso, ela só queria que a Globo entendesse que aconteceu lá dentro, que ia acontecer, né? E ela foi por aí. Aí as pessoas achavam que ela tinha que ter ido até o fim, que ela teria que ter levado ele para a polícia. Não, ela não era o que ela pretendia, né? E ela foi. Então, muita gente achou que ela enfraqueceu o movimento. Eu não acho que ela enfraqueceu, não. Eu acho que ela queria
ela não queria aparecer, ela não queria nada disso, né? Era uma moça figurinista, tem a profissão dela, ela não queria fazer um escândalo, não era isso. Ela queria que ele fosse punido dentro da Globo, porque foi na Globo que ele fez isso com ela. Ela estava lá trabalhando, ela não estava lá para servir ninguém sexualmente, né? Então, eu achei bem legal a postura dela e achei bacana a postura das atrizes, das outras mulheres da Globo naquele momento, né? Já, por exemplo, na questão lá com a Marina Rui Barbosa, eu achei, por exemplo, que as mulheres não se uniram para defendê-la, né? O que eu achei estranho. Inclusive, aquilo foi meio estranho, né? Porque talvez por ela ser bonita demais, talvez por ela fazer sucesso demais. Então, e esse medo eu tenho um pouco ainda dessas coisas, né? Porque para algumas pessoas serve, para outras não serve, né? Então, talvez porque a Marina se sobressaia a todas elas, né? Então ficaram todas, inclusive algumas a favor de quem denunciou, né? E de certa forma dele, né? Do cara que, inclusive, continua na Globo, né? Saiu agora, mas porque todo mundo saiu, né? Mas e ela também saiu, a moça, a ex-esposa dele, né? Então tem estranhas assim que eu acho que precisam ser mais pensadas. Se é para fazer com todo mundo, né? Agora, tem pessoas, né, que são execradas e conseguem reabilitação. Por exemplo, a Anitta usou o movimento LGBT nas músicas dela, em comentários dela, sem nunca ter defendido, sem nunca ter se posicionado nessa questão LGBT. Ao mesmo tempo, ela também usou os negros, né, os afrodescendentes, em clipe dela, levou pau para tudo que é lado, mas reabilita, tá bombando, tá vendendo, tá estourando nas paradas. Então, esse é um contraponto também de quem consegue se reabilitar. Eu acho que, por exemplo, no caso da Anitta, não é porque ela, tudo bem, ela não defendeu, mas também não acusou, não destruiu, né? Então, acho que por isso que as pessoas entendem, né, que tudo bem, né? Eu acho isso, né? Que por aí. Agora, falando no caso da Anitta, por exemplo, teve um caso que me chamou muito a atenção, que eu achei que ia ter uma repercussão diferente. Apareceu um rapaz que é jornalista, eu não vou citar o nome, evidente, mas que estava chantageando a Anitta, né? Ela disse claramente que ela estava sendo chantageada há muitos anos por ele. E eu imaginei que o sindicato dos jornalistas, os jornalistas, né, se reunissem para falar contra esse rapaz, porque ele é jornalista. Então, quando ele faz esse tipo de coisa, porque chantagem não é um caminho jornalístico. Você concorda? Então, eu acho que quando você chantageia uma pessoa, ela acusou, ele não retrucou, né? E continua atacando ela. E ela foi firme e falou e tal. Bom, e ninguém, quer dizer, nenhum jornalista saiu contra ele, nenhum sindicato saiu contra ele, nenhuma associação de jornalistas saiu contra ele. Porque eu acho o seguinte, chantagem é crime, não pode ser confundido, porque isso depõe contra... E como é um jornalista na minha área, eu fiquei muito indignado. E não entendo porque só eu me indignei, né? E ninguém mais se indignou com isso. Talvez porque ele está na modinha, eu não sei, mas eu fiquei indignado e me sinto um pouco desamparado, vamos dizer, na mídia. Léo, mas tem situações irreversíveis, pelo menos por um tempo, até agora não houve nada em relação ao ator americano Kevin Spacey, de House of Cards, famosíssimo, muito sucesso na Netflix,
sumariamente demitido pela Netflix, com 5 acusações de abuso sexual, se é que não virão mais. Esse ninguém mais quis contratar, esse ninguém mais trouxe para perto. Esse foi parecido com o nosso caso aqui do Zé Maier, né? Porque, quer dizer, foram 5 acusações fortes que não foram negadas, né? Então, eu acho que, ou então, pelo menos não rolaram as pessoas acreditaram de um jeito que eu acho que não tem volta mesmo, né? Pode ser que talvez daqui a alguns anos e tal, né? Mas hoje eu tenho a impressão que não. Nesse momento você vive de cobrar mesmo e de exigir, né? Então eu acho que não tem volta mesmo, né? Eu acho que é por aí. E está correto, né? Porque voltar atrás também vira uma palhaçada, né? É verdade. Antes de encerrar o programa... Pode? Claro. Antes de encerrar o programa, eu queria te fazer a última pergunta. Esses todos que a gente citou, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, pessoas de sucesso, eu posso deduzir que são mal assessorados? Ou seja, ou ele espera o assessor dormir e faz a coisa na calada da noite para fazer as bobagens na calada da noite. Porque se você tem uma pessoa, um leão lobo, uma pessoa sensível, inteligente, que você, eu posso falar disso, posso falar daquilo, como é que eu devo falar disso, como é que eu devo me posicionar daquilo, não vai acontecer essas situações aí que a gente acabou de desenhar um monte no decorrer desse programa. Eu vou te dizer o seguinte, eu já tive assessores, né? Vários, né, alguns até que me prejudicaram porque falavam em meu nome, essa coisa toda, e eu acabei, enfim, tendo que demitir por isso, né? Mas eu acho que o assessor não consegue, ele tem que destruir a imagem do artista. Agora, ajudar o artista nisso, acho que não, porque ele tem a personalidade. Você é dono da sua vida, você é dono das suas coisas. Então, por mais que o assessor te indique, você nunca vai fazer exatamente porque o assessor andou, né? Então, eu tenho a impressão que você tem que assimilar a coisa, que você pode até fazer, seguir as coordenadas e tal, mas isso não vai te deixar... Não vai anular sua personalidade. Então, quando a pessoa realmente é voltada para o, vamos dizer, para o mal, não vou dizer para o mal, que é muito forte essa expressão, mas quando você quer errar, você erra sozinho. Eu acho que o assessor não ouve. Agora, o que o assessor pode explicar, isso pode, porque às vezes passa informações sobre você que não tem nada a ver com você, de verdade. Né? Então, essa questão de assessor é uma questão bem, bem delicada mesmo, eu acho. Léo, muito obrigado. Esse momento importante que vive o mundo inteiro falando e sofrendo com redes sociais. E obrigado pela sua sabedoria para poder comentar isso para o meu telespectador. Muito obrigado. Querido, e para encerrar, só queria dizer, menos ódio, pelo amor de Deus, né? Tente se colocar no lugar do outro, pensar na família do outro, nos filhos do outro, né? Nos pais do outro, porque as pessoas magoam demais as outras e desnecessariamente, né? Por nada às vezes. Então, vamos com calma, né? Que o andor é de barro, como dizia minha avó. Beijos, dignidade. Obrigado, querido. Já. Obrigado. Obrigado. Gente, semana que vem nós estamos de volta com mais um Diálogo. Até lá. Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.